dele, ore pela vida dele. Quando você estiver orando, tome conta da sua casa, mas apresenta o pastor nas suas orações, faz parte, amém? Impõe suas mãos, mesmo sentado, impõe suas mãos. E preste atenção na palavra de hoje e pratica. E leva para a tua casa e pratica, porque são palavras que são práticas. Vamos deixar de ser menino, né? Como a gente aprendeu aqui esse mês, e vamos cuidar do que é nosso. Senhor, toma teu filho em tuas mãos. Que o Senhor possa continuar usando o teu filho aqui neste lugar, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, leva os corações agora cativos ao teu trono. E em nome de Jesus, que teu filho venha ser usado aqui agora, Senhor, poderosamente para a tua glória, para o teu louvor. Ajuda o teu filho aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém ou não amém? Dado conversou um pouco com ela hoje. Foi mesmo. Foi. Olha, você tem um débito de gratidão com a minha esposa, viu? Você ia levar um murro, não levou por conta da mesa da precipitação. Olha. Ela disse. Graça e paz, queridos. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 127. Que foi, Rafael? Sua mãe é braba? Se sua mãe for braba, olhe para cima. Se ela não for, vige! Ele olhou, viu? Disse tudo. Pense num camarada que fala a verdade, entrega geral. Salmo 127, versículo 1, declara o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa é a grande dinâmica da casa que nós queremos tratar hoje. A casa é a sua família, a casa é o seu lar, tá certo? Então, que você possa refletir em tudo que nós iremos ministrar nessa noite, que você possa colocar em prática, que você não seja apenas um mero ouvinte, mas que você possa dizer, caramba, tá aqui a minha família precisa que eu haja dessa maneira, a minha família precisa que seja colocado isso em prática. Por isso que nós queremos tratar sobre os pilares de uma família abençoada. Lembrando que desde o princípio, família foi um projeto, uma criação de Deus. Tá certo? Como a gente vem falando, como você já aprendeu a isso há muito tempo, o Senhor criou a família. O Senhor instituiu a família. O Senhor é aquele que idealizou e aquele que realizou o projeto familiar. E cabe a mim e a você o fato de desfrutarmos dessa grande bênção que é a família. Família, a gente sabe que às vezes tem algumas problemáticas, tem umas situações, às vezes tem umas questões de inversão, às vezes tem uma mulher que quer mandar no marido, né? Tem uma mulher que às vezes quer ficar lembrando, você tem uma esposa. Mas o cara casou, ele sabe que tem uma esposa. Não precisa estar lembrando ele toda hora. Tá certo? Mas, família. Nos dias em que nós vemos, onde a família ela é bombardeada de uma forma terrível, tá certo? De uma forma assombrosa. Tudo para onde você corre hoje é tratado onde você pode destruir a família tradicional. Lembramos isso, biblicamente falando, Deus criou o homem macho. Amém, irmãos? Amém, homens? Amém. Isso, eu quero ouvir você, Nino, amém? Amém? Glória a Deus. O homem, não é? O alfa. E ele criou a mulher, a edificadora, a sábia, a auxiliadora, aquela que está ali para orientar. Amém, irmãs? Vige, a irmã Jeane disse amém. Graças a Deus. Né? Amém, irmãs? Amém. Aquela que orienta, aquela que chama a emoção, né, do relacionamento. E toda a família, irmãos, ela precisa estar baseada em pilares, tá certo? Em pilares que vai fazer com que ela possa continuar, que ela possa prosperar, que ela possa crescer, que ela possa verdadeiramente ser abençoada, ser uma família abençoada, uma família próspera. Prosperidade, irmãos, biblicamente falando, não está ligada única e exclusivamente ao ter,
tá certo? Ter é muito bom, mas não adianta nada você ter muito dinheiro, muita roupa, muito sapato, muitas questões de ter um lar totalmente destruído. Ah, eu tenho muito conhecimento, mas tenho um lar acabado, é um conhecimento nulo, é um conhecimento vão. Por isso, você precisa entender. E para aqueles que estão aqui, os casais, entender isso, para os filhos que estão aqui, colocar isso em prática nas suas vidas. Aqueles que estão pensando futuramente num casamento, já começar a colocar em prática, tá bem? Tá certo? Em nome de Jesus. Já aqui parabenizar, né, Hudson e Sandrielen. Aleluia. O que foi? Tá notório. Tava no Instagram, ainda onde? Então, o Hudson já chegou rindo aqui hoje. Não é? Chamar na frente, meu Deus, vamos inaugurar um novo tempo em Bethesda. Começou a namorar, a gente traz aqui na frente, faz a oração, derrama 1 litro de óleo para espantar toda a inveja, toda a tentação, já ser queimada no nome de Jesus. E o casamento ser breve, ó. Meu Deus do céu. Mas, queridos, pilares de sustentação. É aquilo que vai segurar, aquilo que vai permitir com que as coisas continuem de pé. Toda casa, toda estrutura, todo edifício, toda ponte, tudo o que você vai fazer tem que ter um pilar, não é, Bob Léo? De sustentação. A gente fez uma situação lá na fundação e foi feita toda uma estrutura e tem lá as colunas, as vigas que estão sustentando todo o peso da laje naquele lugar. Para quê, pastor? Para que não caia. Pilares têm que ser coisas muito bem feitas, muito bem pensados, projetados. Para quê? Para que não quebrem. Vejamos, família, casamentos, onde não tem pilares bem colocados, onde não tem pilares bem projetados, eles ruem. É por isso que a gente vê tantas situações de divórcio acontecendo hoje em dia. É por isso que a gente vê tantas situações de famílias que se desfazem, de filhos que são rebeldes, sabe? De questões horríveis que você para assim, meu Deus do céu. E olhe, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Olhe para a pessoa que está falando para ela. Não vai melhorar não, viu? Não vai não. Essa semana, eu gosto muito de ouvir programas de notícia enquanto eu estou dirigindo. Eu estava ouvindo alguns relatos, tá certo? Eu não vou citar aqui os pormenores do relato, mas uma mãe disse que tinha uma filha que não nasceu filha, tá certo? De 3 anos. Preste bem atenção nisso. E ela disse para essa filha que amava ela muito, e essa criança, ela diz no testemunho dela, que a criança disse, eu sei que a senhora me ama muito, por isso que eu escolhi nascer no seu ventre. Isso é o nível, irmãos. Esse é o nível. Isso é o nível do que a geração mais antiga está enfrentando, e esse é o nível do que a geração mais nova vai estar enfrentando lá na frente. Por isso é tão importante que as famílias elas tenham pilares, elas estejam bem fundamentadas, bem sustentadas. E eu quero tratar de alguns aqui nessa noite com você, para que nós possamos fortalecê-los. Tá certo? E há uma questão que você precisa entender. Toda obra, ela precisa de reparos de tempos em tempo. Precisa de que se haja um arranjo estrutural, que é onde se olha, onde está caindo uma coisa para se fortalecer, tá certo? A gente sabe bem disso, esses últimos dias aqui, a ponte que faz a ligação Bahia-João Pessoa passou por uma grande situação para que ela fosse renovada, para que ela dure mais tempos, aí já está em outra lá. Mas família tem que estar sendo atenta nisso aí, tá certo? Aí, pastor, você vai falar de pilares, certo? Qual seria o primeiro? O primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, até o capítulo 7, do versículo 24 até o 27. Mateus 7, do 24 até o 27, que vai declarar o seguinte. Amém?
eu vou correr só um pouquinho, irmãos, porque eu já estava ali quase consciente que eu não ia estar ministrando hoje. Até o diácono passou, é o senhor que vai pregar hoje? Eu disse, rapaz, seria, mas eu acho que não serei. Né? Mas cheguei. Mas a culpa foi de Dado, que não conversou com ela durante o dia e ela chegou aqui elétrica. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Pastor, qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, o primeiro pilar da nossa vida, da nossa família, tem que ser Jesus Cristo. E aí, pastor, como Jesus? Ouvindo o que ele ensinou e colocando em prática sobre a nossa família. Sabe, irmão, você já parou para pensar em quantas pessoas não têm Cristo como base da sua vida, como base da sua família? E aí eu vou fechar bem um leque, amém, irmãos? Amém? A crentes, amém? Aí eu vou fechar um pouquinho mais, a crentes aqui dessa igreja, amém? Pastor, porque Cristo não está lá. Eu me recordo de um testemunho de um professor meu, que ele estava vindo de Campina Grande e ele pegou um alternativo, logo no início do alternativo para cá, e aí o camarada chegou assim, ele sentou no banco, o camarada disse, olha, o senhor vai aqui, mas vou dizendo ao senhor, se a gente chegar lá na frente, abrir isso para a gente, o senhor vai ter que dizer que é da minha família, porque o senhor sabe que não pode, é ilegal, tal. Aí ele disse, rapaz, aí tá complicado. Disse, mas por quê, rapaz? Não, porque eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Sim, não, mas tem nada a ver não, isso é besteira. Ele disse, olha, eu aprendi uma coisa na Bíblia, que o pai da mentira é o diabo. E eu não quero, como você, carregar Jesus pendurado aqui, numa cruz, não ter peito para carregar o que Jesus ensinou. Então, tem muita gente que está dentro da igreja que diz que ama a Cristo, que diz que serve a Cristo, que diz que Cristo está na sua família, é a base, é a rocha, é o fundamento, sabe? É aquilo que sustenta, é aquilo que mantém de pé. Porém, nega a verdade disso, nega a eficácia disso. Sabe, irmãos? Como nós precisamos compreender isso e colocar Cristo no lugar certo. Quando ele diz, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é um homem prudente. É a pessoa prudente, é a pessoa que está aqui. Jesus é tudo na minha vida. Jesus é o Senhor, Ele reina. Ele governa sobre a minha vida. Irmãos, nós precisamos ter esse pilar como sendo o pilar mestre, o pilar principal. E Jesus, Ele vai estar como centro da minha vida. Não é no meu choro. Diga aí para essa pessoa da sala, não é no seu choro na hora da canção, diga. Vixe, ela não ouviu não, diga, não é no seu choro na hora da canção. Isso. Aí diga para ela, não é no seu choro na hora da oração. Aí diga para ela, é na sua ação diante das pessoas. Vixe, vocês ficaram com medo de dizer? Jesus é o pilar, irmãos, Ele é a sustentação da nossa vida, quando Ele de verdade é a ação principal da nossa vida. Queridos, esses dias eu estava revendo algumas dinâmicas históricas na vida da igreja. Sabe, e como os irmãos sabem, eu já falei isso várias vezes, vou falar, história é história. Eu amo todos os livros da Bíblia. Amém, irmãos? Todos. Mas os livros históricos são aqueles mais fantásticos. Por quê, pastor? Porque eles têm data. São acontecimentos que tiveram lá naquele lugar. Então é história. Não tem como você mudar, não tem como mudar. Por mais que as pessoas queiram viajar. E quando a gente para entender, irmãos, essa dinâmica
da história, quando você vai parar para analisar historicamente o que foi a Inquisição, a chamada Santa Inquisição, onde se matava em nome de um Deus, e esse Deus, quem era ele? Quem era esse Deus? Quem? É Jesus, irmãos. E se matava em nome de um Deus, onde aqueles que não se convertiam a Cristo eram os hereges e eles eram assassinados. Os pagãos não eram dignos de nada. E muitos problemas que a fé cristã ela enfrenta por conta de loucuras que foram feitas em nome de uma fé totalmente vazia, de uma fé totalmente fora do contexto da palavra. E o que me assombra quando eu olho para os dias atuais é um monte de gente dizendo que tem Jesus, dizendo que serve a Jesus, sabe? Mas negam a eficácia. São lares onde Cristo não é centralizado, onde Cristo não está entronizado, onde os ensinamentos de Cristo não são fortalecidos, onde os ensinamentos de Cristo, irmãos, não são passados adiante, onde os ensinamentos de Cristo não refletem na vida pessoal, no testemunho pessoal das pessoas. Já parou para ver isso? Quanto ódio é disseminado nos dias atuais. Quanta amargura, quanta rebeldia, quanta desobediência é disseminada em pessoas que dizem que amam a Cristo, através de pessoas que dizem que têm Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, como autor e consumador da sua fé. Cristo, irmãos, ele é a base fundamental de qualquer família, da sua família, de você, marido, que muitas das vezes cobra da sua esposa uma submissão cega e restrita a você, mas você não está disposto a morrer por ela. E na hora de dizer que não está disposto a morrer, aí declara assim, Ruth, mas o senhor sabe que essa mulher ela é insubmissa? Como é que eu vou morrer por essa praga insubmissa? Eu quero que você olhe bem para mim, os homens, olhe bem para mim. Abra os olhos assim. Sabem? Abram bem os olhos. Porque foi essa praga insubmissa chamada igreja que Cristo morreu por ela. Amem como eu amei a igreja. Pastor, chamando a igreja de praga insubmissa. Vai ver os terrores que a igreja fez. E Cristo continua. Cristo não morreu por pessoas perfeitas. Pastor, Cristo não morreu por pessoas perfeitas. Tem umas dinâmicas da minha esposa que, às vezes, de manhã eu sou forçado a assistir, porque ela está do meu lado, lá, e aí eu sou forçado. Mas eu achei interessante uma questão que a pastora estava ministrando esses dias. Ela disse, olha, tem gente que chega e ela quer a tua atenção de todo jeito, e ela não está conseguindo a tua atenção. Aí ela diz assim diz o Senhor que mandou te dizer. Aí o que é que tu faz? Você vai logo porque foi o Senhor que está dizendo. Mas não tem Deus na história. E ela falou de discernimento que não tem. Sabe? Aí o marido quer uma insubmissão irrestrita de uma mulher pela qual ele não está disposto a morrer por ela. Porque ele cobra, eu só morro se você fosse submissa, eu morreria por você. Aí eu olho para você, homem, desobediente à palavra, e digo, Cristo morreu por você, mesmo você sendo desobediente à palavra. Pastor, mas eu estou sendo desobediente aonde? Você está dizendo que não morre porque sua mulher ela é insubmissa. A você, mulher, que reclama do seu marido e você não é submissa a ele. Como ao Senhor. E o fantástico é que a Bíblia vai colocar para mim e para você a dinâmica de que servos têm que ser fiéis aos seus senhores e não aos bons, mas aos maus. Você já parou para pensar, mulher, que reclama, que bate, que meu marido é ignorante, meu marido é isso, meu marido é aquilo, que Jesus disse assim, olha, se te chamarem para andar 1 milha, ande 2. Como é que Cristo pode ser pilar na sua vida se você não segue os ensinamentos dele? Se as pessoas não olham para você e enxergam ele em você, homem, e em você, mulher. A sua família
A sua família, ela tem que ter Cristo como pilar. Sabe? Você precisa entender, você precisa aprender isso na sua vida. Para ele ser o pilar, você tem que ouvir, ler, aprender o que ele colocou, Jonathan, aí. Praticar, viver. Não adianta. Conhecedor. Está aí, Jonathan, né? Berg, Hudson, né? Gildo, Dados, os cara. Presbitério do saber. O concílio da sabedoria. Meu Deus. Sabe tudo. Mas na hora de colocar em prática, não tem nada. Sabe, irmãos? Prudente é aquele que coloca em prática. Prudente é aquele que conhece de estar aqui. Ele é um pilar maior, é a sua família ser colocada lá. Eu acho fabuloso que o Senhor em momento nenhum vai esquecer da família. Numa das situações mais fantásticas, biblicamente falando, é quando Paulo está preso junto com Silas, porque simplesmente eles pregavam o evangelho. E aí você vai ver que a perseguição que os crentes de hoje dizem que passam, quando você vai olhar, não tem nada de Cristo, não tem nada de pregação nela. Mas isso é para uma outra dinâmica. Aí você para e vê se está lá Paulo e Silas presos. Podiam estar reclamando ou não podia? Podia estar murmurando, podia estar se maldizendo. Silas podia dizer, Paulo, poxa, eu estava tão bom na minha vida, para que tu vai falar desse tal de Jesus? Me chamou para pregar aí, ó, onde a gente está? Paulo podia estar lá, Jesus, eu estava no meu cavalinho, pocotó, 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 indo para Damasco, pegar um bocado de cantinho. Olha eu, andando de cavalinho. E o Senhor foi e me derrubou. E o Senhor foi e me chamou. Mas o que eu acho lindo é que eles vão cantar. Tem uma canção por aí que tem um diálogo meio complicado, mas eu não vou para aquele diálogo não. Eu vou ficar atento ao que o texto diz, somente. Eles cantaram. E diz que enquanto eles cantavam, o Senhor fez tudo estremecer. As correntes se abriram, as portas se abriram. E um homem que devia estar tomando conta, quando todo mundo foi embora, ele parou e disse, espera aí, opa, vou me matar, porque a outra morte seria mais escandalosa para ele. E aí vai acontecer o quê? Que Paulo vai dizer, não faça mal não. Se fosse hoje, Jonathan, o que é que um crente de hoje dizia? Se mata, peste. Deus me deu vitória, eu estou aqui só esperando tu se matar, infeliz. Não é? Tem muito crente aí que fica nessa dinâmica, pelo amor de Deus, sabe? Que fica nessa dinâmica aí que não tem nada com Jesus. E Paulo fala, não faça isso não. A gente está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aquele cara, o que é que eu faço para receber a salvação? E aí Paulo vai proferir uma palavra linda. Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a ideia, Jéssica, tu vai aqui hoje, eu ia mexer com ela. A ideia de pistes, no verbo, da maneira que está conjugado lá no grego, não é simplesmente acreditar. Porque se eu perguntar aqui, vocês acreditam em Jesus, o que é que vocês me dirão? Hein? Sim ou não? É. Mas a ideia ali, a palavra proferida por Paulo não era simplesmente acreditar, mas era de viver naquilo que se acredita. Era de se manter firme com aquilo que se acredita. Sabe, irmãos? No mundo nós teremos lutas, nós teremos aflições. No mundo, as investidas contra aquilo que o Senhor nos mandou viver, elas serão intensas, elas serão imensas. Por quê, pastor? Porque a sociedade sem o Senhor, ela está aí fora se destruindo todo dia. E tem gente esperando coisa boa dessa sociedade. E eu quero dizer para você que não vai. E os crentes são tão loucos que hoje eu ouvi uma pessoa dizer que se a gente fosse contra certas dinâmicas, a gente impediria ou atrasaria a vinda do anticristo. Você tem noção do que loucura é essa, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não tem como você impedir o anticristo de chegar.
Não tem como você impedir da sociedade se afundar cada vez mais. Não tem como você impedir Jesus Cristo de voltar. Por quê, pastor? Porque tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor. Amém? Aleluia. Não tem como. Porque se a igreja parar de pregar hoje, o Senhor levantará das pedras aqueles que pregam. Cristo tem que ser fundamento, tem que ser pilar na sua família, para que o seu lar seja abençoado, para que haja paz em meio às lutas, para que as tribulações não façam você sucumbir, para que as necessidades não tirem o foco de você no Senhor, e você permaneça firme, fiel e forte, de pé na presença dEle. Sabe, irmãos? Faça isso. Como nós precisamos nos dias atuais de pessoas que coloquem Cristo como sendo o pilar principal e que nós possamos dizer, como disse Tomé. O que é que Tomé disse? O que é que Tomé disse? Hein? Fale mais alto, irmã. Ela agora foi... Mas, irmãos, vamos lá. Preste atenção. Veja como nós somos cruéis. Repita comigo, eu sou cruel. Porque nós só lembramos do erro. Sim ou não? Nós só lembramos do erro. Essa foi a única frase que Tomé disse registrada nos evangelhos? Foi não. Você não vai abrir não, mas no capítulo 11 do evangelho de João, quando Jesus está indo para onde Lázaro foi sepultado, e os discípulos disseram, Senhor, o Senhor quer voltar a Jerusalém? Lá ainda agora tentaram matar a gente. Aí Jesus disse, eu vou para Jerusalém. Aí Tomé disse, vamos e morramos com ele. Você já parou para pensar nisso? Mas a gente só lembra de Tomé em que parte? Ele foi incrédulo, né? Né, Gildo? Foi incrédulo. Mas no capítulo 11, onde Tomé, no meio dos dois, foi o único a ousar dizer, a gente, vamos voltar para Jerusalém e vamos morrer com ele. Teve outra coisa. Cristo tem que ser fundamento, tem que ser pilar na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Vou correr aqui um pouquinho que botaram pilha nova essa semana aí. Salmo 128, versículos do 1 ao 4. Que pilar é esse, pastor? É o pilar da obediência e do temor. Escreva aí, lembrem-se que a gente sempre fala para você trazer lápis e papel. 128, do 1 ao 4, declara o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebanhos da oliveira e a roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pastor, é pilar do temor e da obediência. O versículo 2 declara que o lar dele será próximo, que ele viverá do suor, do seu trabalho, ele comerá e será feliz, tudo te irá bem. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ter muito dinheiro? Não, mas você vai bem. Você vai bem, você vai ter para comer. Vai bem. Vai ser feliz. Sabe, o temor ao Senhor. Tem gente que confunde ter medo de Deus com temor. Ah, eu vou à igreja porque senão Deus vai me matar, Jonathan. Deus vai me matar. Aí eu vou discordar do seminarista. Deus mata hoje aí, tá, irmão? Mata, mata. Se ele não matasse ainda hoje, Ananias e Safira seriam exemplos curados. Porém, vir à igreja porque tem medo que Deus te mate não é temor a Deus. É simplesmente ter medo. Ter medo. Quer ver um exemplo? Se chegar para Jonathan e dizer, Jonathan, teu pai deixava tu assistir todo tipo de desenho, ele vai dizer, não. Meu pai era linear, ele dizia não e acabou-se. Aí você vai perguntar, mas Jonathan, aí quando teu pai não estava por perto, o que é que tu fazia? Ele assistia. Ele assistia. Está aqui, Thalita, confirmando. Testemunho, todos vocês, né? Todos vocês.
Samuel não. Então não. Hã? Mas por que eles não assistiram a sua presença, pastor? Porque eles tinham temor? Não, eles tinham medo. E eu era linear. Eu não ensinava. Eu lhe dizia não, por quê? Não. Acabou-se. Não, por que não? Não tinha uma explicação, não tinha um ensinamento, não tinha uma justificativa, era simplesmente um não. Jonathan ficou traumatizado. Bichinho. Não é? Mateus não pode sentar perto de mim e falar porque o senhor fazia isso, porque o senhor fazia isso. Pelo amor de Deus. Já crescesse, já casasse. Sabe? Temor é respeitar. É obedecer, mas é obedecer com respeito. Os homens casados que aqui estão, por favor, levantem as suas mãos. Anda com vontade, Jonathan. Jantou não, foi? Isso. Que foi? O William? O William casou. E não foi eu que celebrei o casamento dele, não, hein? Ó, esqueceu. Casou e esqueceu. Essa é a preocupação da mãe. Tá vendo? Pode baixar a mão, queridos. Aí vamos lá. A esposa de vocês está com vocês 24 horas por dia? É? Ela quase. Tu é uma exceção, Mônica. Direto, né, na tua cola. Vixe. Vixe. Mas elas confiam em vocês? Por que elas confiam em vocês? Porque elas sabem do respeito que vocês têm por elas. Que não adianta. Moacir agora riu. Não adianta. É o medo, né, irmão? Graças a Deus. Vige. Mãe Lindalva, me ajude. Sabe, irmãos, a dinâmica do temor é esse respeito. Porque não adianta você respeitar alguém só porque está do seu lado toda hora. Porque essa pessoa não vai estar do seu lado toda hora. Respeitar é quando se respeita ainda muito mais na sua ausência. Então, o temor ao Senhor e a obediência ao Senhor, ela tem que ser implantada dentro de casa, não só quando você está junto da esposa e dos filhos, mas quando você está longe. Isso tem que ser ensinado. Você, pai, você, mãe, você tem que ensinar. Você, filho, que em casa só tem eu, pastor. É você que tem que fazer a diferença mesmo. Entenda isso. Porque esse temor, ele traz a felicidade para o lar. Você sabe quantos lares estão aí destruídos, irmãos? Totalmente destruídos. Que não há alegria, não há paz. Ah, pastor, o senhor não sabe da tribulação. Meu irmão, bota na tua cabeça de uma vez por todas, a gente está aqui e tribulação vai ter aqui nessa vida um bocado de tempo. Não adianta. Não adianta você achar que não vai ter, que vai ter. A diferença é a paz que excede todo o entendimento que vai estar com você. Tá difícil? Tá, olha, tá difícil. Nós vamos pedir a Deus graça, vamos pedir a Deus força. Vamos pedir a Deus que Ele faça aqui alguma coisa, que Ele abra uma porta, que Ele multiplique. O Senhor, Ele multiplicou peixe, Ele multiplicou pão, 2 vezes. O Senhor está aqui, ó. Multiplica, Senhor. Faz algo, a gente precisa que o Senhor faça algo. Nós necessitamos do seu agir. Mas é necessário que haja o temor. Sabe? Uma das situações, quando Deus trata com Josué, e aí o fantástico é isso que vai levar no final Josué a dizer, olha, façam o que vocês quiserem, escolham o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá na frente, quando Deus tratou com Josué, ele disse, olha, Josué, medita no livro da minha lei de dia e de noite, e tu serás bem-sucedido em tudo que tu fores
fazer. Então, para que Josué chegasse até o final e dissesse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, lá atrás, antes dos muros, diga para a pessoa da sala, antes dos muros de Jericó, Deus disse para Josué, aprenda, medite e viva. Josué aprendeu tão bem que lá na frente, velhinho, ele diz, olha, eu e a minha casa serviremos. Tô nem aí se vocês não querem saber, tô nem aí se vocês acham que não precisa mais. E era um povo obstinado. E era um povo que Deus fazia, e quanto mais Deus fazia, mais eles se afastavam. Sabe? Irmão, parece muito, quando você para fazer uma comparação, parece muito aquele povo com a geração atual. Por quê, pastor? Porque é Deus fazendo milagre, é Deus abrindo porta, é Deus abençoando, e o povo indo cada vez mais para longe. Ensina temor à tua família, à tua esposa, aos teus filhos, ao teu marido, aos teus filhos, aos teus pais. Ensina a importância de reverenciar o Senhor, de amar o que está escrito nessa palavra. Sabe, é essa dinâmica que precisa ser colocada de uma vez por toda na vida das famílias, para a gente parar, irmãos, simplesmente de viver impactado com as mazelas do mundo lá fora. Sabe? Porque pessoas fortalecidas, pessoas firmadas, famílias onde os pilares da fé, onde Cristo é o Senhor, onde o temor, onde a obediência são bases dentro da família, elas vêm, elas vão suplicar, elas vão clamar, elas vão interceder por aqueles que não têm Jesus, por aqueles que se afastaram de Jesus, mas eles continuarão lá, como os montes de Sião, inabaláveis. Não sucumbirão. O que as famílias precisam é disso. É ensinar esse temor, é ensinar essa dinâmica. É cair na real. Como o filho pródigo, quando ele cai na real, ele volta para casa, ele diz o que para o pai? Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou nem digno de ser chamado teu filho, eu quero ser teu escravo. Sabe? É quando essa ideia, ela desabrocha, ela é apresentada para a gente, o entendimento, ele chega, as escamas caem dos nossos olhos, e aí diz, cara, está aqui o Senhor. O Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é tudo na minha vida. Nossa, eu sempre digo isso, às vezes a gente fica preso. O versículo, no capítulo 8, verso 32 do Evangelho de João diz, e conhecereis a verdade. Essa liberdade, muitas das vezes, que Paulo sabe disso, que Paulo diz, não useis a vossa liberdade para dar ocasião ao pecado. Paulo sabe dessa liberdade, é tão complicada, que as pessoas não sabem o que fazer com ela, que a gente acaba indo para o pecado. Veja, irmãos, se é livre, se é tão livre, que às vezes isso nos complica. Como entender dado? Como entender uma realidade onde não é a nossa realidade? Por exemplo, onde um jovem, você, aos seus 15 anos de idade, muçulmano, tem um encontro com Jesus e a sua família ali joga fora. Você é deserdado, você é execrado, você é abandonado. Não é só, quando se fala família, não se fala só do pai, não se fala só da mãe. É toda uma sociedade que vai olhar para você e vai virar as costas para você. Não quer nada com você. Não quer saber de você para mais nada. Você consegue entender isso? A gente, pastor, mas a gente não consegue, porque a gente não entende isso. Porque a gente é o quê? A gente é livre. Sim ou não? A gente é livre. A gente não entende. Como é que pode? Mas isso é real ainda hoje. Se você não assistiu o último Deus Não Está Morto, é o 3 já? É o 4? É o 4, né? Assista que você vai ver lá uma dinâmica muito interessante de uma jovem que se converteu no 3 e tem uma parte da continuação da vida dela, e você vai ver lá como a família a ignorou. Sabe? Meu Deus do céu. Você precisa entender, irmãos, que a sua liberdade que o Senhor te deu, sabe, não foi para você assistir reality show de porcaria. A sua liberdade que o Senhor te deu, sabe, não é para você viver aí desejando o pecado, viver desejando as orgias mundanas. A libertinagem de uma sociedade que se afunda cada vez mais.
Não é para você escolher o ódio, mas é para você semear na sua família a Cristo e o temor e a obediência a Ele. Coloca isso como sendo uma regra na sua vida. Agradeço a Mônica, porque eu estou correndo. E ela anotou. Tá vendo? Eu oro muito por tu, viu? Tua luta é grande. Pastor, terceiro pilar. Abra sua Bíblia, ou melhor, só anote. Provérbios 22, 6. O que é que está escrito lá? As tias do Ministério Infantil sabem esse de cor. Como? Não se desviará dele. Nós temos aqui dentro dessa igreja várias realidades desse versículo. Você tem Jonathan. Você tem Priscila. Você tá um que você vai ficar horrorizado aí. Você tem Breno. Sabe? Pastor, olha, irmãos, a realidade é que em muitas situações as crianças, as nossas crianças, elas estão ensinadas e preparadas em muita coisa. Mas a igreja Obrigada. Fala de novo? De novo? Negligencia o ensinamento espiritual para os seus filhos. Eu me lembro de uma frase do pastor José Américo de Souza. Isso faz tempo, irmão, viu? Lá nos anos de 1998, 99, século passado ainda. Olha só, a gente nasceu no século passado, dado. E ele disse aqui uma coisa num estudo que eu estava na igreja, e eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte, só, filho de um muçulmano, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê, irmão? O filho de um hindu, ele é o quê? O filho de um espírita, ele é o quê? E o filho do crente, ele é o quê? Ele diz cretino. Palavra do Zé Américo de Souza. Pastor, cretino sempre, mas a culpa não é dele, a culpa é de quem? Dos pais. Ele disse, olha, quando você foge das religiões, mundo afora, os caras se preocupam em ensinar às suas crianças a sua fé, a sua religião, o nome do seu profeta. Correto? Aí ele disse, qual é a preocupação dos pais, da igreja, dos crentes ocidentais? É que o menino fale o que primeiro? Papai ou mamãe, sim ou não? E é uma briga, né? E depois inglês, olha, se for indireta, viu, Jonathan? Eu não sei, viu? Se for indireta, eu não sei. Sabe? Pastor, é ou não é? Ensina a criança. E olhe que as crianças de hoje, elas são, assim, uma coisa assustadora quando você fica vendo a dinâmica das crianças, né? Terça-feira eu estava tentando ajudar Jéssica Guerra, nem sei se ela está assistindo um culto hoje lá na casa dela, mas que Pedro Lucas questionou ela sobre a dinâmica dos dinossauros. E aí, irmãos? Explicar para o cara. Se os dinossauros eram junto com Adão e Eva, como é que Adão e Eva conseguiram viver? Porque os dinossauros deviam comer eles. Como é que vai explicar isso para o guri? Dá trabalho, né, irmão? Complicará adestrado. Crente pentecostal é fera, meu irmão. Os dinossauros no tempo de Adão e Eva eram adestrados, ó. Já arranjou uma saída, sabe? Quando você reparar para ver certas questões, mas onde é que vai parar? Você tem que ensinar. E aí, irmãos, lembra-se, Jesus, correto? Aquele que escuta e as pratica é um homem prudente. Como é que eu ensino a palavra de Deus para uma criança? E aí, Priscila? Seus 12 estarão chegando aí. 14, 15.
Tá pronta? Tá, ó, sim, ó. Isso aí é que é crente. É? Você também tá? Você vai casar e vai ter mais 14 filhos? Jesus te ajuda, hein? Acho que é por isso que ela não casou ainda, irmão. Porque ela quer ter 14 filhos. Já tá pronta? Mas como é que se ensina a uma criança a palavra de Deus? É o exemplo. Porque você não vai chegar para uma criança e dizer, ó, o livro de Salmos, capítulo tal, tá escrito assim, porque no hebraico era assim, o grego é assim, a Septuaginta disse assim, e você não tem. Porque a criança, ela vai querer saber por que ela está orando e ela vai olhar para um exemplo de oração. Em quem é esse exemplo? Ela quer saber a quem ela está cantando e ela vai querer olhar para alguém e ver que esse alguém está cantando. E quem é esse exemplo? Ensina a criança. Sabe? Traz para dentro da tua família a educação espiritual. Traz para dentro da tua casa a educação espiritual. Sabe? Seja exemplo nisso na tua casa. Não impar, mas o meu filho já tem 16, 17 anos. Cara, toda noite quando eu passo lá na porta do quarto do cidadão lá de casa, do meu hóspede, né? Aí quando eu passo lá na porta, oh, boa noite, filho, Deus te abençoe. Oh, não esquece de fazer o quê, Samuel? Toda noite, ó. Não esquece de orar não, tá? Não esquece de ser grato, não esquece de agradecer não. É a mesma coisa. Às vezes, não esquece de orar não. Você tá certo? Tá certo, pai. Faz o pix. Sabe, irmãos? É importante isso. É importante que você ensine as leis espirituais aos seus dentro da sua casa, a seus filhos, a seus pais, que você mostre essa questão. Porque o mundo lá fora está doutrinando isso. Ó, quem aqui acompanha, tá ouvindo nada aí não, né, Jéssica? Tá saindo som de nada aí não, tá? Muta aí para não sair, senão não tem problema. E aí, meu Deus do céu. Não pode tirar isso do vidro. A sociedade lá fora ensina. E se você se ater apenas à letra morta, a letra, ela mata, como a própria palavra diz, a letra mata. O espírito, pastor, como é que é a letra? É você chegar só empurrar o que está escrito. Mas se você não vive, não adianta de absolutamente nada. Não adianta você conhecer, não adianta você sentar na mesa e dizer, olha filho, Jesus é assim, é assim, é assim, e o seu filho não olhar para você e não ver esse Jesus que você fala tanto, ele ser real na sua vida. Ensinamentos espirituais não se ensinam com a letra crua e morta, mas se ensinam com a vida de conhecimento, com a vida onde o Senhor é glorificado, onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é engrandecido, onde o Senhor é bendito. Amém? Para terminar, tem dois, eu vou falar os dois, um bem rápido e o outro eu vou me ater um pouquinho a ele, tá certo? O penúltimo é o pilar da união. O Salmo 133 declara que, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam é união. Irmãos, um lar onde não há unidade não subsiste. Um lar onde a unidade não está ali assentada, onde todos não estão juntos no só propósito, ele é destruído. O diabo olha assim e diz, oxente, é aqui mesmo que eu vou e acabo. A mulher quer uma coisa, o marido quer uma coisa, o filho quer uma coisa, a filha quer outra coisa. Puf!
A unidade, irmãos, é algo muito importante. O cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se torar. Você já viu quem aqui já viu uma corda de nylon que segura um navio para atracar no porto? Você já viu? Fantástico, né? Mas você já viu que ela é composta de milhares e milhares de fios de nylon? Se você pegar um fio sozinho daquele, faz o quê? Tora. Mas ali uma máquina enrolou, viu vários fios daquele, e aí você vê um navio cargueiro daquele gigantesco, com 500 contêineres pesadíssimos, aí chega no porto, aí o cara joga a corda, o outro vai lá e amarra. E o navio fica lá preso. A unidade daquela dinâmica. Seu lar precisa estar baseado na unidade. Sabe? Não há lugar num lar abençoado para divisão. Às vezes vai acontecer situações inusitadas. Vou citar uma situaçãozinha bem cômica na nossa casa. Olha só. Lá em casa a gente tem uma situação bem cômica. Minha esposa, infelizmente, mulher que o Senhor me deu, essa mulher sábia, não é perfeita, né? Pastor, qual é o defeito da missionária? Ela disse que torce pro Vasco. Tristeza. Tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Tristeza, uma tristeza. Mas eu amo ela assim mesmo. Meu filho Samuel, corintiano. Outra tristeza, outra tristeza, outra tristeza. Não são perfeitos. Não são perfeitos, não é? Por quê, pastor? Porque se eles fossem flamenguistas, aí, ó. É isso aí, ó. Meu Deus do céu. Sabe a dinâmica disso aí, pastor? Mas a gente convive muito bem dentro de casa. Tranquilamente, a gente está feliz, a gente está com Cristo. Isso não é nenhum impedimento. E ainda mais, olha, aí quando eu digo que hoje as coisas estão muito chatas, muito complicadas, é pelo fato do seguinte: quando o meu time não está bem, o de Samuel está bem, eu cumprimento. Ganhou, pô, parabéns, seu time ganhou, jogou melhor. Qual o problema? Eu só não faço isso com o time dela nunca ganha. Aí a culpa não é minha. Se ganhasse, eu chegaria e dizia, ó, né? Mas, sabe, irmãos, a unidade no lar precisa existir. Certas questões, presta atenção nisso, quando há unidade. Essa semana eu cheguei para tratar, tem uma dinâmica entre eu e a minha esposa, ela vai se lembrar disso. Eu disse, olha, eu estou pensando em fazer isso, você lembra? Só que eu disse, ó, eu sou o cabeça, amém, irmãos? Eu sou o sacerdote. Eu poderia fazer e não dizer nada para ela, mas eu entendo o princípio da unidade. Eu disse, olha, minha filha, eu estou pensando em fazer isso, mas eu só quero fazer isso se nós estivermos em concordância. Você abençoa? Amém, irmão. Está abençoado. Depois ela disse uma brincadeira, mas isso é uma particularidade minha dela, não é? Mas está abençoado. Vou fazer. Pastor, e dá certo? Rapaz, aonde há unidade, dá certo. Aonde há unidade, dá certo. O princípio principal dessa dinâmica da unidade, quando você vai ver lá a Torre de Babel, Deus reconhece o poder que aqueles caras teriam e fariam o que eles quisessem. Diz, eu vou lá e vou confundi-los. Que haja unidade no seu lar. O propósito está aqui, a gente vai fazer isso. Vamos se organizar, vamos estar juntos. Vamos, vai dar certo, vai. A gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai buscar. Todo mundo aqui, a família. Vamos proteger a nossa família das investidas do diabo. Porque quem quer que os filhos sejam contra os pais? É uma goteira, filho. Não precisa você ficar olhando assim. É uma goteira, é chuva demais, é água demais. E eu só lembro dela quando chove. Vocês não viram? Tá, eu já afastei a Bíblia, já afastei o papel. Não é? Mana. E eu só lembro dela quando chove. Quando não tá chovendo, a gente esquece, né, Cícero? Mas a gente vai preparar essa semana para acabar com ela. Mas onde há unidade, eu vou ser muito revoltada contra meu pai. Deixa de ser besta, guria. Você for revoltada contra seu pai, quem perde é você, quem ganha é o diabo. É porque meus amigos são mais top que meu pai. Não, teu pai é top. Seja debaixo da unção, da bênção dele lá e anda junto para tu ver o diferencial que vai ser na tua vida. Ponto.
Onde há divisão, não há bênção. Onde há insubmissão, não há bênção. Então, pilar da unidade dentro da sua casa. Amém? Por último, amor. Sabem que é amor? Que é amor? Que é amor, Jonathan? Poeta. Que é amor? Em uma palavra, o que é amor? Quê? Deus é amor, mas você já usou duas. Jonatas quer te salvar. Eu disse uma palavra. Vá, cite a frase. Poxa. Meu Deus do céu. Ah, mãe besta. É mãe besta. Ele tá disponível, né? Agora ore muito, viu? Não é qualquer uma que chega perto aí, não. Super. Isso. Pastor, se eu fosse resumir, o que é amor? Cristo. Cristo. Tá certo? Mas quando a gente coloca a dinâmica do amor, daquilo que a Bíblia declara, aí você vai entender melhor. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer que amor não é um simples sentimento, ele é um mandamento. Mas Paulo vai declarar que amor, né, quem ama não trata mal. Quem ama não trata mal. Quem ama não se irrita e não suspeita mal. Quem ama não é injusto, mas é sempre verdadeiro. Aquele que ama, aquele que tem amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual é o elo forte do que Paulo declara nessa situação? Mas ele coloca uma coisa interessante ali. Tem uma palavrinha que está antes do sofre, do crê, do espera e do suporta. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Pastor, tudo é tudo. Quem ama vive o diferencial, irmãos. É por isso que quando eu falei de amor e resumindo numa palavra, eu falei Cristo, porque Cristo quando olhou para mim, não, eu sou bonzinho. Vou me usar como exemplo não, porque seria fácil. Cristo quando olhou para Dado, acaba ruim, ignorante, metido. E aí, Rafael, eu tô certo? Ih, Dado. Olha, sabe? Camarada que não tava nem aí. Se eu vou morrer por aquele cidadão. Andava armado, rabugento. Ó, a Jona tá ajudando, sabe? Fedorento. Sabe? Aí Cristo olhou e disse, vou morrer por esse baixinho da cabeça pequena. Foi lá. Berga. É Berga. Não olhe para mim, não. Sabe? Mas olhou, irmãos, e disse, eu vou morrer por ele. Cristo olhou para Léo e viu toda a desgramanhada quem era Léo sem Jesus, ou não viu? Toda a sujeira, toda a ignorância. Porque pense num homem ignorante. Não é? Mas Cristo morreu. Mas por quê, pastor? Por virgem. Era, Bob, era. Porque Cristo, Léo, Cristo não morreu pelo que você é hoje. Cristo morreu pelo que você era antes, ou não é? Porque se a gente olhar hoje, irmãos, em Cristo nós somos pessoas melhores, pecadores, justificados, erramos, sim, mas somos pessoas melhores, ou não? Mas quem nós éramos antes? Se você tivesse uma nota de 0 a 10 para dar para o velho Léo, aquele que a gente enterrou, sepultou, jogou concreto para ele não nascer mais, que nota seria? Valia nada, não? Ué, Iranildo te ajudando. 0 do 0, ó. Não valia nada, mas foi por aquele Léo que Jesus se sacrificou. Foi aquele Léo que Jesus transformou no Léo que está aqui hoje. Então, o amor é esse fundamento, irmãos, tem que estar dentro da família. Sabe? Porque quando a gente constitui família, quando a gente forma família, a gente entende justamente isso, é um amor. Sabe aquela frase
Na riqueza, todo mundo quer estar junto, mas e na pobreza? Na pobreza. Porque está junto do cidadão que se abre a geladeira dele lá, o freezer, aí tá lá alcatra, filé mignon, picanha, costela. Nem me chamou, Berg. Isso é covarde. Isso é covarde. Né? É bom demais. Mas quando você abre... Escarapela, viu, boy? Mas quando você abre a geladeira, tá lá. Água. Só água e luz. Olha. Sabe, irmãos? Esse aí você vê o amor. Você vê o amor. A gente tá junto, a gente vai passar. A gente vai superar, a gente vai vencer. Sabe? Porque, olha, para as mulheres que aqui estão, isso eu falo, irmãos. Não é fácil. Não é fácil para um homem ver a necessidade dentro da sua casa e ele não ter como suprir. Não é fácil, não. Não é fácil para pai e mãe saber que o filho precisa de algo e eles não ter como fazer. Isso é doloroso demais. E às vezes você faz loucuras para tentar resolver. Pastor, por que você fala isso? Eu falo isso por propriedade. A gente fala isso por experiência. Quantas loucuras você não fez por conta disso? Sabe, irmãos? Mas o amor, quando ele está lá, ele está junto, você olha assim, cara, a gente está aqui. A gente vai conseguir, a gente vai vencer. Se desespera, não. Vamos orar. O Senhor nos uniu, o Senhor constituiu nossa família, o nosso lar. Sabe, irmãos, é isso que tem faltado em muitas questões. Sabe, você para olhar, vários casamentos têm acabado porque não tem amor. E eu sou muito franco, aí eu sou radical, sou linear, tá certo? Por quê, pastor? Porque eu, Luiz Carlos de Matos Júnior, CPF tal, identidade tal, não acredita que amor se acabe. Porque eu não amo mais. Nunca, pra mim. Isso é linear, psicólogo. Isso é meu. Nunca amou. Eu entendo que pode acontecer de você jogar muito lixo. Vai jogando lixo a sua ignorância, a sua estupidez, a sua falta de diálogo, a sua divisão. Hein? Calma. Eu posso continuar? Aí você vai jogando as pedras, as coisas lá. Aí o entulho, o amor está lá embaixo, morto. Se você limpar, a fonte vai voltar a jorrar. Mas o que é que as pessoas dizem? Elas dizem isso? Não, elas dizem que eu não amo. Não existe para mim isso, eu não amo mais. Isso é meu. Tá certo, irmãos? Isso é meu. Amém? Se você não acredita assim, eu respeito a sua maneira de acreditar. Eu não acredito. Eu acredito que você pode entulhar, você pode sujar, você pode sufocar, você pode reprimi-lo. E aí tudo isso tem jeito de fazer a fonte jorrar de novo. Mas quando a pessoa diz eu não amo mais, ela para mim nunca amou. Ela teve uma atração física, alguma coisa lá. Tudo menos amor. Por quê, pastor? Porque amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se porta de maneira indigna, tá certo? Não se coloca de forma ciumenta, tá? Não trata mal, não suspeita mal. Amor. Que haja amor na sua família. Que você não deixe o ódio entrar na sua família. Deixe a contenda entrar na sua família. Que você possa vivenciar o amor na vida da sua família. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o teu amor é grandioso demais, é maravilhoso, Deus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, pois o Senhor despertou em nós um amor para com o Senhor. Nós te amamos porque o Senhor
transformou a nossa vida. Nós amamos que o Senhor jamais, jamais nos abandona. Nós te louvamos por isso, nós te amamos. Que cada família que está aqui, cada família que está em casa, Deus, possa colocar Cristo como pilar principal. Possa colocar o pilar do temor, da obediência, possa colocar o pilar dos ensinamentos espirituais, possa colocar o pilar, meu Deus, da união, que as famílias sejam cada dia mais unidas. Sim, e que haja amor em tudo, dentro dos lares, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Jesus é bom? Então, viva! Bem rapidamente, domingo nós teremos os nossos cultos de 9 horas da manhã, tá certo? E 5 horas da tarde.